Bom, boa noite a todos. Eu sou o Dr. Fábio Rocha Lima, médico patologista, diretor técnico aqui do Artemis Laboratório, né? E hoje vamos falar de um tema muito importante, né? Que é a hipertensão arterial sistêmica. E hoje quem está com a gente aqui é a doutora Isabela, né? Doutora Isabela, que é médica cardiologista. Por favor, Isabela, se apresenta aí, por favor. Meu nome é Isabela Pezzini Volpato Bom, eu sou médica cardiologista, sou médica do Exército Brasileiro, sou cardiologista e clínica formada pela Pontifícia Universidade Católica do Paraná, fiz residência médica aqui na Universidade Federal e minha residência no Hospital Rosa Pedrosa em Campo Grande. Atualmente atuo aqui na área clínica e estou também me aperfeiçoando agora, estudando um pouquinho mais sobre a cardiologia do esporte. Então, estamos ampliando um pouco o leque de atendimentos aí. Legal, muito bom. Então, Isabela, hoje nós vamos falar, né? Essa semana aí, dia 26, foi o Dia Mundial de Combate à Hipertensão Arterial, né? Então, a gente aproveitando esse mote, a gente resolveu te convidar para discutir um pouquinho sobre esse inimigo silencioso aí, que é a hipertensão arterial sistêmica, né? Então, vamos começar, né? Por que é tão importante a gente conversar sobre essa doença, né? E o que é a hipertensão? A hipertensão arterial sistêmica é uma das doenças, uma doença multifatorial, uma das mais prevalentes, atinge 30% da nossa população brasileira, quase 36 milhões de pessoas. É uma doença que está relativamente, diretamente associada à morte, né, aqui na nossa região e no mundo inteiro, se não a mais prevalente, a mais relacionada mesmo com morte direta. A gente tira as causas externas, no caso dos acidentes, e a gente deixa nas doenças cardiovasculares, que são as doenças que mais acometem a população, ela sendo um fator direto, né, uma causa direta dessas mortes. Então, a hipertensão, ela é diagnosticada, nada mais é do que a gente aferir a pressão arterial, medir a pressão arterial, para assim, mais leigamente falando, para as pessoas que estão acompanhando entenderem, é elevada. Então, em toda situação, em toda avaliação clínica, por qualquer médico, deveria, ou até por outro profissional da área da saúde, deveria ser realizada a aferição da pressão arterial. A gente sabe que isso até tá bem documentado, está bem assim, implementado na nossa rotina clínica, né? E aí as pessoas falam assim, mas então, às vezes as pessoas falam assim, mas a minha pressão é normal, sempre eu meço, tá 14, sempre eu meço e tá 15. Então, se sempre mede, tá aí, já tá hipertenso, né? Já tem pressão arterial elevada. Então, é simples e direto. Nós somos hipertensos, nós temos pressão arterial se nós medirmos a nossa pressão em duas ocasiões diferentes, independente de a gente estar ou não dentro de um consultório médico, acima de 12/8, que é o 120/80, que dá o nome da campanha de ontem, né? Eu sou 12/8. Então, se mediu, é aí que acontece, né? A gente já sabe que o paciente é hipertenso. Outra situação também que a gente pode acontecer é que tem algumas situações que o paciente chega e tem aquela questão da ansiedade, às vezes a aferição não foi adequada, tomou um café, chegou correndo, chegou atrasado, tá ali numa situação um pouco de ansiedade, então ele vai aferir na frente do médico e ela está elevada. Então nós temos métodos que podem ser lançado mão para tirar essa dúvida. Né? Não, eu não sou hipertenso, porque às vezes quando eu tô no médico, realmente ela sobe. Ou quando eu vou ao posto de saúde, ela sobe. Então, nós temos alguns métodos que podemos lançar. Tem métodos mais simples, que a gente pode fazer em casa mesmo, tendo um aparelho de pressão desses eletrônicos, oscilométricos, que a gente fala agora, e vai medindo e fazendo a medida residencial. A pessoa pega uma tabelinha e vai anotando pra gente em pelo menos duas aferições durante o dia, por um tempo, por um período. E no final o médico vai lá e ver, realmente, a média desses dias aqui tá elevada, então vamos ficar de olho, né? Vamos iniciar o tratamento. Ou lançar a mão também do exame que às vezes as pessoas, né, agora tá mais difundido.
mapa, que a gente coloca o aparelho no braço, vai para cá, dorme com o aparelho. Muito importante também, que a gente sabe que o paciente que não tem uma queda da pressão arterial, que não, normal, todo mundo tem uma queda da pressão arterial durante a noite, se a pessoa não tem, além de ser hipertensa, ela também é classificada com o maior risco cardiovascular. Sumiu o som, Gabriel. Alô? Gabriela? Eu acho que o som deu uma cortada aí no final. Fala alguma coisa, deixa eu ver se melhorou. Oi? Alô? Bom, pessoal, a doutora Gabriela caiu um pouquinho aí, mas já vamos retomar com ela, tá? Só um pouquinho. Oi, doutor. Oi, agora tá bom o som de novo. Perfeito. Foi só uma interferência na nossa linha aí. Bom, Isabela, é o seguinte, né? Algumas coisas que o pessoal sempre fala, né? Primeiro, nós temos que deixar claro que todo mundo tem pressão arterial, né? Que às vezes o pessoal fala, eu tenho pressão arterial. Não. Todo mundo tem pressão, né? A pressão é importante para levar o sangue para todos os vasos do corpo, né? Então, quando a gente fala em pressão alta, né, na hipertensão arterial, significa, né, que a gente tem aquela pressão, né? E como se a gente comparar com uma mangueira, né, que está regando as plantas lá na nossa casa, né, significa que aquele sangue está indo com muito mais força do que deveria e começa a dar problema, né? E aí, então é isso que eu ia perguntar, e com toda essa alteração, aumento dessa pressão, né, normalmente tem sintoma? A pessoa sente alguma coisa na maioria das vezes? Na maioria das vezes, não. É isso que é o perigoso da hipertensão arterial. A pessoa é completamente assintomática. Alguns pacientes, muitos cardiologistas, eles batem em cima que não dá sintoma, mas alguns pacientes, eles geralmente chegam e queixam-se de cefaleia, que é a dor de cabeça. Alguns pacientes têm dor na nuca, mas isso vai muito da sensibilidade de cada paciente, né? Então, esse é o doutor, mas eu não sinto nada. Mas não, é porque é uma condição clínica realmente assintomática, por isso que ela se torna muito perigosa. E eu sempre falo, e essa frase eu uso muito, quando a pressão arterial ela tem sintoma, não é o sintoma, já é o sintoma da consequência. Então a gente tem que tratar ela antes de dar o sintoma mesmo, porque vai ser o sintoma de quê? De infarto, que é consequência, sintoma de um edema, uma questão de uma doença renal crônica, ou de uma insuficiência cardíaca, ou até de um AVC. Então, assim, uma perda de força. Então, a hipertensão tem que ser tratada até quando ela não está com sintoma, porque quando dá é da consequência. Uhum. Ok, então nós estamos falando de uma doença silenciosa, né? Então, de uma doença que não dá sintoma. Por isso que a gente fala que é tão importante a gente discutir a prevenção e o diagnóstico da hipertensão arterial, né? Então, você começou a falar aí dos órgãos, né? A gente chama aí dos órgãos-alvo, né? E quais são esses órgãos aí, né? A pressão sobe, a pessoa tem uma pressão aumentada, né? Quais são os órgãos que sofrem com isso, né, Isabela? Doutor, praticamente todos os órgãos do corpo. Ela é uma doença, igual você falou, lá a mangueira tem que levar o oxigênio, o sangue oxigenado para tudo. Então, principalmente o coração, claro, ele lesa as artérias do coração, a gente faz o músculo do coração ficar musculoso, hipertrófico, então isso futuramente vai ficar fraco, vai fazer essa distribuição para o corpo todo. Os rins, uma doença renal crônica, chega uma hora que o rim vai ficar, vai entender que vai absorver mais sódio do organismo, e aí a situação começa a gerar um ciclo vicioso, e ele já
também não consegue dar conta que chega a doença renal crônica e até futuramente uma hemodiálise, né? Que o pessoal tanto teme. Os olhos, a retina, a gente sabe que também lesa a retina, pode gerar até uma cegueira. As doenças arteriais periféricas, como carótidas, as mãos, os pés, então os membros inferiores, a doença arterial aterosclerótica obstrutiva periférica e o cérebro também, né, o sistema nervoso central, gerando AVC, tanto com risco de eventos isquêmicos, que é a falta, né, do suprimento sanguíneo, como hemorrágicos, que devido ao pico hipertensivo a gente pode gerar um sangramento que a gente sabe muito que é muito mais grave, as consequências são muito piores e o paciente pode sofrer muito mais com isso depois. Uhum. Então vamos começar a conversar dessas alterações aí, né? Para o pessoal conseguir entender um pouco sobre isso daí, né? Então, por exemplo, quando a gente fala do coração, né? Eu acho que a gente tem que imaginar, né? Se você tem uma bomba, né? Que está empurrando o sangue, né? Se aquela pressão do sangue está muito alta, aquele coração vai ter que fazer o quê? Muito mais força, né? Mas muito mais força para conseguir empurrar o sangue contra aquela pressão que está muito mais alta, né? E aí aquele coração, ele vai fazer muita força, muita força, muita força, e ele vai ficar maior, né? Ele cresce de tamanho, ele fica grande, e com o tempo ele vai perdendo essa força, é isso, né, Isabela? Sim, essa é uma das consequências mesmo da hipertensão arterial, que chega uma hora que o coração não dá conta e ele fica insuficiente, então ele não vai conseguir suprir, né, as necessidades do organismo, gerando a tão temida insuficiência cardíaca, que depois eu acho que é um assunto para um outro, é bem interessante. E também assim, as próprias artérias do coração, né? O senhor falou, a gente fica com dificuldade de levar sangue. Então, com isso, não chega o sangue suficiente ao coração, gerando até a falta de oxigenação e, consequentemente, a morte da célula do coração, que é um temível também infarto do miocárdio. É uma das mais fatais, né? Então a hipertensão, ela é causadora de infarto, né? E infarto é a doença que mais mata no mundo, né? Então aí, só daí, a gente já tira o perigo, né, de você não tratar a hipertensão arterial. Só nesse ponto, né? Fora as N outros problemas. Sim. Também é lembrar, né, que o que acontece, também tem, o que até acho que a Fernanda perguntou novamente, o que a gente tem que lembrar, não tem sintoma, ela não dá sintoma. Quando ela tem sintoma, já dá complicação. Então, às vezes a pessoa, ela já descobre a hipertensão porque ela infartou. Então, ela chegou no hospital, ela tem uma idade média, às vezes 50 anos, a pessoa tá, eu sou ativa, até a pessoa faz uma atividade física, até a pessoa tem uma vida, né, relativamente, vamos dizer assim, regrada, e ela desenvolve. Porém, por ser uma doença assintomática, é uma doença perigosa. É uma condição que a gente tem. Você falou do cérebro, né? O grande perigo é arrebentar a artéria, literalmente isso, né? Aquela pressão está muito grande, né? Aquela pressão está tão forte dentro do vaso que aquele vaso vai lá e arrebenta e sangra dentro do cérebro, né? E causa o derrame hemorrágico, né? O AVC hemorrágico, né? E isso é muito grave, né, Isabela? É extremamente grave, é uma doença que tem, a gente fala em prognóstico extremamente ruim, porque a pessoa, fora a morte direta, que era diretamente causada pela rompimento da artéria, mas as sequelas que gera, a gente sabe muito o índice de pessoas acamadas dessas, que é uma doença, o AVC hemorrágico, ela é uma entidade muito, muito grave. Então, a gente quase, assim, é um pouco desanimador, porque era prevenível. Então, a gente sabe que é prevenível, a gente sabe que a gente poderia estar tratando uma pressão arterial, então a gente desanima nesse sentido. Não que desanima no tratamento, a gente sabe que o tratamento hoje em dia, os neurologistas estão muito avançados nesse sentido, mas é desanimador no sentido de que a gente tem uma doença prevenível, a gente tem uma outra consequência prevenível dessa doença e a gente não chegou. Que
o diagnóstico precocemente, antes de acontecer, que é essa prevenção primária aí que eu acho extremamente importante. Uhum. Ó, então aqui algumas perguntinhas aqui, vamos intercalando a nossa conversa com algumas perguntinhas aqui. A Elisângela Barboni, ela fez duas perguntas aqui. Primeiro, tem diferença você ter pressão alta de manhã ou à noite? Tem alguns pacientes pode ter pressão alta diferente. Na verdade, a pressão ela é dinâmica. Se acontecer alguma coisa aqui, igual a live cair, eu falei, pronto, a internet não vai voltar, eu acho que a minha pressão deu uma subida. Então, assim, ela é. Né? Só que acontece, às vezes, a gente tem a relação hormonal com o cortisol. Então, à noite, durante o sono, a parte próxima da meia-noite, nós sabemos que a nossa pressão, ela sim tem que estar mais baixa, 10%, ela tem que cair pelo menos 10%. Então, se o paciente, ele não é hipertenso, porém à noite, quando ele não cai, a gente tem que ficar de olho, porque além de ele ter um risco cardiovascular mais elevado que o paciente que está com a pressão normal e durante a noite ela cai certinho, esse paciente futuramente ele pode desenvolver pressão alta. Não necessariamente a pressão tem que ser igual durante o dia todo. Realmente é uma coisa que assim tem que ficar atento. E isso que nos mostra já, só que isso nos mostra mais já num exame, numa propedêutica, já no mapa. Então o paciente tem que ter passado por um cardiologista ou por um clínico já, ter pedido o exame, até para a pessoa ter essa noção, né? Se a pressão dela cai mesmo durante o sono ou não. Legal. E muitas vezes, para você ver isso, você usa aquele exame que você fica medindo a pressão o dia inteiro, né? Isso, que é o chamado mapa, que é bem, eu acho Uhum. muito interessante. Eu brinco com os pacientes, falo assim, você vai lembrar de mim o dia inteiro, mas ele é muito bom. Tá certo. Outra pergunta dela também, da Elisângela. Ela pergunta se é mais arriscado você ter a pressão a alta ou a baixa. Ela está falando da máxima e da mínima, né? O 12 por 8, né? O que é mais perigoso? Você ter 16 ou você ter 10 ou 12 da mínima, né? Essa relação aí ela está perguntando. Sim, realmente a pressão alta, que é a sistólica, acredito que ela, né, está falando que essa é a mais alta, realmente a Uhum. gente tem um pouco maior. Se a pressão diastólica ela tá, que é a baixa, está um pouco mais alta, sim, a gente tem que ficar mais de olho, porque realmente ela nos dá um alerta que a situação está um pouco mais delicada. Então tem que ficar de olho, sim, realmente nisso. A pressão, a máxima, né? Que ela altera mais, né, Isabela? Então, quando você tem elevação da mínima, é que você tem que ficar mais preocupado, não é isso? Sim, não necessariamente em oscilação, mas quando ela chega ao nível mais elevado, então nós temos que ficar de olho. Muito pela logística da anatomia da nossa aorta, então por conta disso a gente tem que ficar bem de olho nela sim, porque ela pode nos dizer que alguma coisa, quando ela está alta, em algum nível, ela pode dizer que pode romper mais fácil as artérias ali. Temos que ficar de olho sim. Aqui, ó. Aqui teve um comentário, né, da Andressa Matos, que é nutricionista. Ela fez um comentário aqui, né? Que ela falou: ó, não me ensinaram a medir pressão na faculdade. Aprendi depois trabalhando. Você vê, um profissional que mexe diretamente com a saúde do paciente, né? Que mexe diretamente com a alimentação, que tem tudo a ver com hipertensão também, né? E não tive o treinamento adequado, né? Então você vê que às vezes nós também temos falhas, né? Os profissionais de saúde às vezes também não dão a devida preocupação na formação deles, né? De uma doença tão comum e de uma técnica tão importante, tão simples, né? De ser feita. Com certeza. Eu acho que isso mostra um alerta porque é uma doença, é a doença mais prevalente. Então, não sei se a gente entrou numa rotina tão automática aí, então que isso acaba passando, né? Porém, eu acho que é um alerta para todos os profissionais da área da saúde que tem que levar em consideração. E a Andressa, né? Obrigada pela participação. E lembrar da alimentação, com certeza. A alimentação aí, na pressão arterial, principalmente quem está procurando já uma mudança de estilo de vida ou já está passando pelo nutricionista, é porque já está pensando nisso, em
dos principais fatores de risco é o sobrepeso, a obesidade é um dos fatores diretamente relacionados à hipertensão arterial, então o paciente... Então, eu acho que os nutricionistas realmente têm um papel importante aqui no tratamento da hipertensão arterial. Bom, então já que a gente entrou nesse ponto, vamos falar assim, né? Hipertensão tem causa? O que causa a pressão alta? Bom, essa é uma pergunta de milhões. Essa pergunta ainda querendo, mas assim, a gente sabe que sim, tem algumas hipertensões, algumas hipertensões têm causa. E algumas a gente sabe que é genético, porém a gente não tem esse fator causal diretamente. Ah, eu fiz isso, então hoje eu sou hipertensa por isso. Alguns pacientes nascem com alguns problemas renais, alguns pacientes nascem com alguns outros problemas cardiovasculares, que sim vai defini-lo como portador de pressão alta, como hipertenso. Outras causas. E essa fator genético que eles falam, na nossa população aqui no Brasil é muito difícil a gente conseguir esse fator hereditário genético, porque nós temos uma miscigenação muito importante. Então, o que acontece é que a gente sabe que a nossa população é muito miscigenada e a gente sabe que nós somos um país de terceiro mundo. Então, também tem esse fator socioeconômico diretamente relacionado muito pelos nossos costumes, nosso hábito de vida precários. Então, a gente tem um consumo de sal muito grande, né? O preconizado pela Organização Mundial da Saúde é 2 gramas. A população brasileira tem uma média de consumo de sódio, do sal de cozinha, de 11 gramas. Nós também temos um fator... Aqui nós temos a afrodescendência, também quem tem a descendência afro e a descendência alemã, né? Eles também têm a questão de ter a pressão um pouquinho mais elevada, ao contrário dos indígenas, não praticamente quase difícil temos, mas por devido a essa miscigenação, mas tem menos. Isso a gente não sabe a causa desses fatores. Também tem a questão da nossa população do sedentarismo. Então, assim, esses pacientes a gente sabe que mudando esse estilo de vida, a gente consegue prevenir. Ah, mas se eu sou sedentário, eu vou ter pressão alta? A gente não conseguiu definir essa relação causal direta, infelizmente. Mas a gente sabe que sim, que tem o que levar. Legal. Então, nós estamos falando aí do sal, né? E isso é uma discussão que eu queria ter contigo, que é assim, né? O pessoal enxerga muito aquele sal que você põe na comida, né? Então, o sal lá que você coloca lá na salada, que você tempera aquela carne do churrasco. Então, o pessoal enxerga muito isso, né? Mas e aquele sal que você não vê, né? Aqueles alimentos que contêm os alimentos industrializados contêm uma grande quantidade de sódio, né? Então, eu acho interessante você falar um pouco disso, né? Que tipo de alimento tem muito sal, que o paciente hipertenso, se comer, ele vai ter problema? É os alimentos industrializados. Hoje em dia, a gente sabe que tudo a gente compra no mercado. Então, assim, hoje a gente compra os processados, ultraprocessados, alimentos que deveriam estar na geladeira, mas a gente consegue comprar e não. Então, é basicamente nos conservantes. Então, o sódio lá. Hoje também a gente tem os alimentos lights, e a gente sabe que os alimentos, eles conseguem segurar um pouco o sabor deles, diminui a açúcar, mas abusa um pouco do segurar, então, né, do sabor. Então, assim, realmente, né, nos industrializados que a gente tem difundido na nossa alimentação, no nosso costume mesmo, que já tá, não tem como, né? Nossa vida de trabalho e correria para lá e para cá, feito. Uhum. Por exemplo, até em coisas que a gente não imagina, né? Refrigerante, suco, né? Que coisa salgada você imagina, né? Te pega um salame, uma azeitona, um queijo, é meio lógico, né? Mas refrigerante, suco industrializado também tem muito sódio, né, Isabela? Nossa, é o que literalmente a gente acaba consumindo e não vê mesmo, e a gente acaba abusando disso. Então, por isso, eu acho que nós temos basicamente 11 gramas de sódio por isso, né? Uhum. Ó, aqui estão perguntando aqui, né? Estão perguntando, já vou aproveitar para falar isso, sempre no meio da live eu costumo falar isso. Quem entrou depois, ou quem está chegando agora, ou quem vai ter que sair.
Essa live aqui está sendo gravada, tá? Daqui a pouco ela vai estar disponível aqui no Instagram, tá? No IGTV. E a partir de amanhã ela já vai estar também lá no site do... No site não, no nosso canal do YouTube do Artemis Laboratório, tá? Então, quem não conseguiu assistir a live inteira vai estar lá disponível. E quem quiser falar depois para os amigos aí sobre essa live, é só procurar lá no nosso canal do Artemis Laboratório, tá? Aqui. Mais algumas perguntas aqui, ó. A Darli Aparecida Lima perguntou se tem algum fator para a pressão arterial subir durante o sono de madrugada. Bom, não tem nenhum fator que faz subir. A gente tem fatores que deveriam fazer, fisiológicos que fazem cair, que são os hormônios, a nossa redução, principalmente do hormônio do estresse durante o dia, que é o cortisol. Mas se está subindo, provavelmente pode estar relacionado a alguma alimentação, algum estresse durante a noite, ou alguma privação de sono, uma insônia, uma coisa que está gerando essa questão da pressão subir. Mas tem fatores fisiológicos do nosso organismo que faz cair. Agora que subir, provavelmente são externos da pessoa, né? O que está acontecendo externamente. Uhum. Ó, o seu Takashi Nomoto, meu sogro, tá fazendo essa pergunta lá de Minas Gerais. Acho que por isso que ele está fazendo essa pergunta aqui. Ele está perguntando da relação da picada do barbeiro com a hipertensão arterial. Ele tá relacionando com a doença de Chagas, né? Tem relação aí, ô Isabela? Como que é o nome dele, doutor? Desculpa. Takashi, seu Takashi, meu sogro. Seu Takashi, tudo bem? Obrigada. Olha, realmente não tem relação com a hipertensão. Tem relação mesmo com a doença de Chagas e tem relação com arritmias. A gente sabe que é uma doença de Chagas, uma doença muito arritmogênica, pode gerar arritmias graves. E ao contrário, geralmente esse paciente tem às vezes tem uma pressão mais para baixa do que para alta. Não também uma relação direta. Uhum, legal, muito bom. Bom, então nós já falamos dessas coisas, então vamos começar a falar um pouquinho aí, né, do tratamento da hipertensão arterial, né, ô Isabela? Porque assim, uma coisa que eu mais vejo, né, o pessoal falando, ai, eu medi minha pressão tá boa, não vou tomar o remédio hoje, né? Você ouve muito o pessoal falando isso, né? Então eu acho que a gente tem que falar bastante sobre a importância do tratamento e como é o tratamento da hipertensão e a importância da pessoa tomar o remédio, né? Sim, mas nós temos que falar da hipertensão, o tratamento, tanto o medicamentoso quanto o não medicamentoso. Então, a gente tem que lembrar desse paciente, para ele que não é só remédio que trata, mudar o estilo de vida trata muita pressão arterial. Então, é redução do peso, iniciar uma atividade física, né? É realmente reduzir esse consumo de sódio, mudar um pouco o hábito de vida, uma higiene do sono adequada. Então, praticamente assim, ter uma mudança de estilo de vida. Eu costumo dizer assim, não só alteração, pessoal, mas mudar em si. Então, isso já eu acho que é 30% do tratamento importante. Como eu comentei, a pressão alta ela não tem cura. Então, ela é uma doença que tem controle. Então, não, infelizmente, eu não consigo dizer para o paciente assim, agora ela está boa, vamos parar. Agora ela está boa, a gente pode reduzir a dose. Se o paciente está vindo com uma pressão adequada, com uma mudança de estilo de vida, muitos pacientes vêm. Olha, doutora, eu tô tomando e minha pressão tá caindo e eu tô tendo muita tontura, eu tô ficando muito, né, sono o dia todo. Então, assim, a gente tem como fazer isso, a gente tem como, mas parar a medicação, isso a gente realmente não consegue falar para o paciente, principalmente pelas consequências da hipertensão. E o paciente, a gente tem que explicar para ele, né, que a tua pressão está normal porque você está tomando a medicação, né? Então, se você parar de tomar, a tua pressão vai subir de novo, né? Então, ele tem que ter essa consciência, né, Isabela? Com certeza. Então, realmente o que segura é a medicação. Então, vai parar realmente. Então, por ela ser assintomática, e às vezes o paciente tinha uma dor de cabeça, que às vezes também nem era da hipertensão, era algum outro fator, esse paciente associa a interrupção da dor de cabeça ou outros sintomas.
com a pressão ter normalizado, esse paciente fala, eu já tô bem, eu não tô em mais dor, não vou mais tomar. Então não é bem assim, né? Nós temos que tentar trabalhar bem isso, bem essa mudança de
SEMS, realmente acompanho os pacientes, todos os pacientes que são hipertensos, a maioria que tem complicações cardiovasculares das quimioterapias ou que precisam fazer cirurgia, né, ambulatório de cirúrgico também, então eu faço cardio-oncologia lá e realmente é um fator que sim, os pacientes têm que acompanhar, têm que estar ali, né, porque tanto o câncer e o próprio tratamento quimioterápico pode elevar a pressão arterial e aumentar, sim, o risco cardiovascular desse paciente. E a minha mensagem final, primeiramente, agradecer ao doutor pelo convite. Nós estamos tão próximos aqui no Dourados Medical Center, mas às vezes nos encontramos muito. Agradecer a confiança e estar com o senhor aí em próximas lives dessa para a população. Legal, você falou do Medical Center, né? Então isso é uma coisa que eu sempre falo pro pessoal, né? Aonde que o pessoal te encontra, né? Que às vezes tem muita gente assistindo aqui, às vezes quer fazer uma consulta com você, então fala aí onde é que é o teu consultório, passa o endereço, o contato, por favor. Eu atendo aqui no Dourados Medical Center, na sala 708, 712. A gente pode seguir aqui no Instagram, 99840-9559, fala com a Mirella, se precisando, e eu estou à disposição da população. Tá joia. Bom, pessoal, olha, então hoje a gente conversou bastante sobre hipertensão arterial, né? Dizendo que nós estamos sempre à disposição de vocês lá no Artemis, tanto lá na Hilda Bergo Duarte, do lado do Pax, ali perto do Lar Santa Rita, quanto aqui no Medical Center, né? Aqui em frente ao Parque dos IPs. A gente tem uma gama de exames aí que auxiliam nesse diagnóstico dessas doenças cardiovasculares aí, né? Então, se você precisar de algum apoio, alguma coisa, nós estamos sempre à disposição. Nossas lives esse mês agora de maio vai estar bem lotado, vamos estar com live todas as quintas-feiras, que a gente andou tendo algumas que a gente pulou aí. Semana que vem vai ter uma live muito interessante sobre a saúde do seu fígado, tá? Nós vamos estar com a doutora Simone, que é hepatologista, gastroenterologista, lá da Gastroclínica, e nós vamos estar falando aí sobre a saúde do seu fígado. Tá? Então não percam a nossa live semana que vem, vai ser um pouquinho mais tarde, 7h30, tá? Não 7 horas, mas na mesma quinta-feira. Então não percam a nossa live da semana que vem, tá? Então, acho que é isso. Isabela, muito obrigado. Eu que agradeço, tá bom, doutor? Estou à disposição. Então, pessoal, muito obrigado por ter nos acompanhado essa noite. Teve uma excelente audiência hoje. Tá? Então, muito obrigado pela presença de todos, obrigado por estar escutando a gente numa quinta-noite, tá? E, então, uma boa noite a todos e muito obrigado por nos assistir. Então, tchau, pessoal. Obrigada.